Boa noite a todos, boa noite professora doutora Lisete, Letícia, Lívia, Gabi. Estamos hoje com a presença ilustre da professora doutora Lisete, que é uma referência para todas nós no quesito da interculturalidade. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, a Malu já agradeceu, mas eu agradeço de novo. O seu artigo Multitrans e Interculturalidade tem sido um guia para nós nessa jornada do mestrado, então muito obrigada. E agora temos mais um livro da doutora, que se chama Interculturalidade e Vínculos Familiares. Eu achei muito interessante a proposta de falar das migrações e como isso interfere também dentro das casas, não nos discursos familiares, como você coloca. E aqui, logo no texto de apresentação, aparece Sinto Saudades das Batatas de Lá. Ana Maria, de 8 anos, que fala sobre da condição do expatriado. E a Letícia faz uma pesquisa relacionada a isso, sobre os expatriados, focando mais em Brasil e China, né, Letícia? Isso. Pode fazer isso. Bem, obrigada, professora, por estar aqui com a gente. Como a Isa falou, nós estamos fazendo um projeto falando sobre a interculturalidade de Brasil e China. E eu gostaria de saber um pouco dessa condição do expatriado brasileiro que vai para a China. E então há uma grande diferença quando a gente pensa em um expatriado brasileiro que vai aos Estados Unidos. O quanto a senhora entende que a questão Oriente e Ocidente interfere na transculturalidade, multiculturalidade e interculturalidade? E o quanto, por exemplo, é importante que as pessoas possam se preparar e que tipo de preparação a senhora entende, inclusive psicologicamente, que as pessoas precisam ter para enfrentar uma jornada dessa que é desafiadora, as tira da zona de conforto e as torna de novo um aprendiz, né? A pessoa normalmente é expatriada quando ela é um líder, quando ele é uma pessoa de extremos resultados no Brasil, mas ela chega lá e ela está jogando um jogo com outras regras. Então, como funciona isso? Eu queria que a senhora pudesse contribuir um pouco com esse tema. Bom, eu trabalhei minha pesquisa de doutorado sobre os expatriados. Na verdade, como falo 3 línguas, eu fui chamada um pouco porque, de acordo à língua que eles falavam, iam trabalhando. E, na verdade, o expatriado é um migrante classe A, porque as empresas ajudam em tudo que tem a ver com as escolas dos filhos, a saúde, a moradia, e dão um monte de regalias, mas, por outro lado, tem uma exigência muito importante em cima desse expatriado, não? E então, é uma migração que tem começo, meio e fim. Claro que muitas vezes, após o fim, a empresa oferece outra expatriação para outro lugar. E eu acho que, às vezes, as empresas esquecem de que tem uma certa dor por essa migração. Porque, de alguma forma, parece que dão todas essas opções, mas o sujeito fica longe da família, tem que se insertar, e especialmente tem algumas empresas, eu fui trabalhando muito o que chamávamos treinamentos interculturais, para aqueles que iam ser expatriados antes de sair do país, poder questionar tudo o que ia acontecer nessa expatriação. Então, tem todo um esquema para poder pensar. No início é um momento muito idealizado, tudo é maravilhoso porque é novo. Agora, depois essa linha que vai ascendente, falando do maravilhoso que é o país novo, começa a descender quando aquilo vira cotidiano. Deixa de ser tão especial e diferente para ser cotidiano. E, muitas vezes, depois, esses sujeitos, claro, vão vislumbrando quando vão voltar ao país de origem. Mas, muitas vezes, tinha muitas famílias ou sujeitos dessas famílias que não conseguiam se integrar bem na migração. Por isso, era muito importante trabalhar isso. E umas coisas fundamentais é que os expatriados possam investigar bastante sobre o país ao qual vão. Porque eu tinha visto famílias que, por exemplo, vinham para o Brasil, trabalhei muito com latino-americanos que falavam espanhol, e eles vinham para o Brasil com a cabeça do país onde eles moravam, achando que aqui ia ser o mesmo, e não é.
Então, ir para a China é absolutamente diferente, porque tem a ver com a cultura oriental, a diferença da cultura ocidental, e tem que poder entendê-la. Porque se você não entende, muitas vezes esses sujeitos ficam como mofando ou rindo dessa outra cultura, e, na verdade, são diferenças. E trabalhar com as diferenças é fundamental. Então, por exemplo, na China é muito importante as hierarquias. Saber qual é o lugar dentro da empresa ou dentro da família que os sujeitos ocupam, para respeitar essas hierarquias que para eles são muito importantes. Que talvez em nossa cultura latina fica mais de igual a igual, somos todos sujeitos, mas para eles é muito importante isso. Eu sempre lembro que na cultura china tem uma forma de se apresentar. Por exemplo, se você tem um cartão de apresentação, vou pegar esse livro, tenho o cartão na bolsa. Então, você tem que olhar que as letras estejam na direção do sujeito ao qual você vai entregar o cartão e entregar assim. Com as duas mãos. Sim. É como uma grande honra. E o que acontece é que nós ocidentais pegamos a coisa, tá, tudo bem, siga conversando com você. E para eles isso é uma grande desonra, não? Sim. Outras coisas que eu também fui pesquisar quando você me fez a pergunta, porque tem outra questão. Nós, como profissionais, não conhecemos todas as culturas do mundo. Claro, sim. Se você se interessa, vai lendo. Eu gosto de ir lendo as diferenças e as especificidades, mas eu acho importante também pesquisar isso antes de ir, não? Então, eu fui pesquisando também para te responder, porque sim, eu ganhei as perguntas com antecedência. Mas, e isso é verdade, os chineses são muito trabalhadores, trabalham longas horas. Mas eles têm alguns rituais, como o ritual do té, do chá. Eles param no horário para tomar esse chá compartilhado, é um rito especial que tem a ver com esse chá. Eles param também na hora da siesta para dormir, muitas vezes você vê nas empresas mesmo, ou dormem em cima da mesa, ou dormem de algum jeito para descansar. São formas de trabalho, não? Então, eu acho importante ir se questionando sempre. Eu sempre falo, poder ter um sinal de pergunta na cabeça e não dar por sentado que, como em minha cultura a coisa é assim, aqui vai ser diferente. Muitas vezes os chineses ficam muito interessados, porque para eles nós somos como umas criaturas estranhas. Então você vai pela rua, todo mundo quer tirar foto com você, como se fosse uma coisa muito diferente. E eu lembro uma vez um CEO foi e ele era careca. E as pessoas ficavam assim, como se tivesse... E uma vez, a comida também é muito diferente. Isso é outra das questões bem importantes, porque os ocidentais vamos comer aquilo que não sabemos o que é. E ficar, uma vez, um ocidental contou que ele foi a Kentucky Fried Chicken, ele achou e falou, comida ocidental. E então, ele estava comendo o frango dele, e veio uma mãe com uma menininha, assim pequenininha, e a menininha ficou assim, olhando para ele. E a mãe chamava ela, e a menina ficava assim, como tinha visto um ET, uma coisa. Então, eles são muito curiosos nisso, porque para eles chamamos muito a atenção por diferentes. Então, talvez essas são algumas características, mas penso que o importante é poder ter a cabeça aberta, nesse sentido, não? Sim, muito importante. E aí você trouxe que a pessoa que vai ser expatriada, ela tem que estudar muito bem a cultura do país novo que ela vai. E quando você pensa num cenário de empresa e globalização, ela também faz esse estudo de campo e se aprofunda na cultura do novo país, mas tem alguma outra coisa que você considera importante além desse aprofundamento? Olha, estava falando para as outras meninas que sim, porque muitas vezes as empresas dizem, nossa cultura é uma, porque nós somos tal empresa, então somos iguais em todos os países. E não é assim, porque a cultura local influi muito. Tem a ver com até os feriados, aquela coisa que você fica como desnorteado. Então, eu acho importante ter em consideração isso e poder se perguntar por que são algumas das questões. Agora, com sua pergunta, me fez lembrar, quando nós chegamos aqui no Brasil, tinha um dia que íamos levar nossos filhos na escola e eu vi muito silêncio na rua. Eu falei, que estranho. E aí, claro, os feriados são absolutamente diferentes porque comemoram outras coisas. Eu nem sabia.
Então, eu lembro que pensei, para quem vou perguntar? Porque essa é outra das questões, não? O expatriado e o migrante está muito sozinho, porque você perde as referências. A cultura nos encaixa em uma referência, como tem que comer, como se sociabilizar com outros, como andar pela rua, tudo isso se perde. E então, eu lembro que não sabia o que fazer, e no prédio onde eu morava tinha um manobrista. Pensei, a única pessoa que hoje está acordada é ele. Fui descer e falei, hoje é um dia de trabalho? Ele falou, não, hoje é feriado. Eu acho que era Corpus Christi, alguma coisa assim, que no Uruguai não existe. Então, eu acho bem... Porque, e outra coisa, não? Poder se deixar afetar em uma boa forma pelas diferenças culturais. Que possa ser aquela curiosidade e não aquela sensação de que, como são diferentes a mim, eu vou ficar com minha cultura fechada porque aquela outra cultura não vale, não? Como eu acho isso bem importante. Desculpa, pode Só perguntar. complementando sobre a pergunta a respeito dos expatriados, muitos voltam, você comentou, né? Sim. Como também, muitas vezes passam tempos longos, 2 anos, 5 anos, como você sente que isso afeta também quando a gente volta e olha a nossa própria cultura? Eu escutei algumas histórias de chineses e um casal com filhos voltou recentemente para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e moravam próximo de Xangai. E ela, especialmente a esposa, como você também fala muito das famílias, né? Sim. Muito desnorteada, principalmente a respeito de meio transporte. Porque lá ela falou, eu tinha certeza que eu ia chegar a tal horário, o ônibus ia estar lá 10h03, ou o trem ia sair 10h03 e eu ia chegar em exatos tantos minutos. Ela falou que eu não sei se o ônibus passa, não sei que hora que ele passa, eu não sei nem se ele vai passar. E estava se sentindo muito deslocada da própria cultura, sendo que ela passou 2 ou 3 anos fora apenas, né? Entre aspas. E que nós chamamos a esses retornados, porque tem a ver com uma volta. E o que acontece com aquele, tanto migrante quanto expatriado que volta, que você tem na cabeça aquele país e aquela cidade que você deixou. E o que acontece que não percebeu que nesses anos não só o expatriado se modificou, também a cultura, a cidade se modificou. Então é muito interessante porque às vezes as pessoas acham, eu às vezes gosto muito da literatura para falar de coisas que às vezes a teoria não consegue falar, e que tem autores que falam que quem são aqueles que foram infiéis, aqueles que se foram ou os que ficaram. Porque às vezes os que ficaram não percebem das mudanças. E aquele que volta percebe essas mudanças, porque se perdem as referências. E a cultura e o contexto também é muito importante para nos localizarmos. Antigamente nunca se pensava nisso. Eu trabalho na linha de psicanálise e a cultura nunca era considerada. Mas agora, com todas essas mudanças planetárias, mas que não deixam de tirar a cultura local, porque a cultura local tem uma especificidade que não vão ter as outras e que tem que ser respeitada, não? Sim, com certeza. E pensando nessa questão de valorizar o local e também, como eu achei muito interessante você ter falado que o expatriado é um migrante classe A, certo? Sim. Então, a Lívia fala um pouco sobre essa questão decolonial, de políticas mais equitativas e dialógicas. Se você quiser perguntar. Quero, sim. Eu vou fazer uma pergunta que não estava combinada. Mas acho que vai ser tranquilo. Porque vocês estavam falando do expatriado e aí me veio à mente essa questão da diáspora, né? E como que a gente lida com essas pessoas que foram retiradas do seu local de origem, estão num outro país, mas acabam perdendo esse senso de cultura. Não tem um histórico, muitas vezes, não sabem de onde vieram, e no país onde estão também são consideradas como outro. Então, até eu acho que seria interessante do ponto de vista até da psicologia, da psicanálise, como que a gente consegue lidar com essa pessoa que não está em lugar nenhum, ela acaba ficando ali num limbo entre culturas. Olha, aí também poderíamos falar de uma certa classificação, não? Porque tem alguns sujeitos, uma coisa é o expatriado, que é o migrante classe A, outra coisa é o migrante, que é o migrante por
por proposta pessoal. Mas depois temos os refugiados políticos, os exiliados, também por causa de persecuções, diferenças religiosas. Até temos também aqueles migrantes econômicos, porque o país não dava o que eles precisavam. E temos também os que são chamados de apátridas, e aqueles sem documentação. Tem alguns dos migrantes que têm que sair correndo para salvar a própria pele e que não têm nem documentos. Então, mas estou fazendo essa diferença porque você está perguntando se se perde as raízes culturais. Eu acho que não se perde. Eu acho que em algum lugar inconsciente, e essa é uma questão importante, porque a cultura é inconsciente. A gente não está pensando o tempo inteiro, eu vou comer com garfo e faca, porque aprendi assim desde pequeno, eu vou me sentar dessa forma e não vou me sentar no chão. As diferentes culturas têm outros propósitos e outras formas de fazer o mesmo. Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. Agora, a sua pergunta, não tem filmes muito interessantes para poder pensar isso? Eu lembro uma vez que tinha um filme de um moço que foi trazido da África para morar em um país ocidental. E ele escapava da escola, ele não estava feliz consigo próprio, e vestiram ele de ocidental. E foi muito interessante, porque ele começa a fazer alguma conexão quando, num momento, se escapa da escola e tira os sapatos e pisa a terra. E isso traz para ele lembranças que estavam inscritas no inconsciente, que tem a ver de momentos muito primitivos, de quando ele foi assim. Ou mesmo tinha histórias, não? Tem aqueles dos refugiados. Eu lembro uma história de alguém que teve que escapar da guerra, não? E que falava, nunca mais, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a persecução que tiveram os judeus pelos nazismos, e falavam, nunca mais vou falar polonês. E tinha essas pessoas que se negam a voltar a pisar esse chão, por causa da traição que eles sentem. E tem algumas culturas que estão reivindicando isso e dando a possibilidade de ter documentação desse país àqueles netos e bisnetos que tiveram que escapar por causa de segregação, de discriminação. Sim. Então, não sei se se perde, mas tem que ser buscado em algum lugar. E tinha também um outro filme que eu deveria lembrar o nome, mas que era sobre a ditadura na Argentina. Uma moça que foi retirada como bebê, porque os bebês que nasciam nas cárceres, a Argentina e o Uruguai tinham muito contato, aí eram entregados para outros pais. E ela, em algum momento, ela foi criada na Europa, ela nem sabia, nunca revelaram para ela de onde vinha, mas em algum momento ela vai para a Argentina e começa a escutar uma música que começa a levar ela não sabe para onde. Então, algum registro muito primário, não? Eu lembro uma vez uma migrante falava, eu nunca gostaria de migrar para um país no qual eu não conseguisse aninar meus filhos na língua. Porque aquilo, tem autores que falam que é como o homem pré-histórico que deixa marcas nas cavernas, mas que não tem linguagem. Então, os cheiros, o som, o proprioceptivo, aquilo... tem uma coisa que está registrado bem de criança. Muito interessante. Eu queria complementar. A senhora, nos seus textos, fala muito sobre a questão do colonialismo. Sim. E ele dialoga muito com o que eu tenho pesquisado. A minha dissertação trata sobre a questão étnico-racial no ensino e sobre essa necessidade de decolonizar as práticas acadêmicas. E aí tem essa inquietação, porque a partir do momento que você decoloniza, você está retirando ali um poder, né, que maior, mas precisa colocar alguma coisa no lugar. E aí entra a proposta da interculturalidade como um substituto. Ao invés do colonialismo, a gente propõe a interculturalidade. E aí eu trago aqui para a senhora essa provocação com relação à interculturalidade crítica. Eu percebo o conceito de interculturalidade um pouco mais passivo, mais relacional, como se fosse um convite ali às relações, a essa troca. Já a interculturalidade crítica questiona um pouco
e convida ao combate, à discussão. Como que a senhora entende essas duas ideias? Bom, parte do que eu falava para as outras moças é que a interculturalidade se basa em um conceito que é psicanalítico, que tem a ver que todo sujeito é um sujeito em conflito. Então, os conflitos também nos fazem refletir, ir para frente, nos modificarmos. Agora, é difícil se defrontar com isso, não? Na verdade, é poder dar um espaço para o diferente e para o estrangeiro, não? E nesse sentido, eu acho que a interculturalidade pensa isso como se fosse uma trama que vai se tecendo e que tolera o conflito e as diferenças. Eu acho que isso, a possibilidade de conviver com isso como uma riqueza e não como uma pobreza, não? Como alguma coisa que enriquece além, nesse sentido. Certo. Não sei se respondi. Que lindo. É muito bonito essas palavras, na verdade. E agora, também trazendo dois conceitos, eu queria abordar um pouco mais sobre a interculturalidade e a transculturalidade. Então, como você mesma disse, a étnico-psicoanálise e associa com o conceito da transculturalidade, né? Sim. Então, para entender melhor o sujeito contemporâneo, o que você entende mais fácil na aplicação no campo teórico? A interculturalidade ou a transculturalidade? Estava pensando nas empresas, por exemplo, a transculturalidade é uma coisa que se vê porque talvez as pessoas vêm de profissões diferentes. E mais hoje em dia, não? Que não é como antigamente, você estudava advocacia e ia por seu estudo de advogado ia morrer assim. Hoje em dia, na verdade, só são algumas ferramentas que vamos tomando ao longo do caminho. Depois vai se perdendo aquela forma inicial. Mas a interculturalidade, eu acho que dentro das empresas é importante do ponto de vista social, não? Isso que eu falava. Porque muitas vezes você falava, os expatriados são aqueles com excelência em algum lugar, mas às vezes talvez não funcionem em outra cultura. E eu acho que essa é uma grande falha, digamos, das empresas, porque tem um sujeito humano aí dentro. E muitas vezes as fantasias frente à migração e expatriação é que alguma coisa vai mudar. Então, magicamente, não vou levar em minha mala todos os meus conflitos e vai mudar minha vida. E não é assim. Porque, como eu falei, depois chega um momento que isso cotidiano traz certas depressões, porque cada um leva na mala os conflitos da vida, não? Como eu sempre falo, todos temos um buraco na sola do sapato, só que está para baixo. Então ninguém vê. Muito bom. Eu acho que dividir esses conflitos e desenvolver um senso de comunidade é muito importante na expatriação. Então, eu morei em Portugal e aí eu vi uma comunidade brasileira muito estabelecida lá. E ainda que eles tinham contato, a gente tinha contato com português e outras culturas, a gente sempre estava entre os nossos ali, uma forma de se proteger, de se cuidar quando precisava. Então, acho que desenvolver a sua comunidade no ambiente novo é importante também. Sim, mas tem alguns sujeitos que ficam muito fechados demais. Então, nem conhecem o país onde eles estão, porque reproduzem a própria cultura. Claro que eu lembro, eu trabalhava em Rio de Janeiro com uns colombianos e eles falavam que passavam o dia inteiro buscando batatas. Porque para fazer as arepas de Colômbia tem que ter um certo tipo de batatas que não achavam aqui. E eu depois aprendi isso quando fui para Peru. Você vai na feira, como aqui tem bananas, que eu nunca tinha visto isso no Uruguai, um lugar que só vende bananas de diferentes tipos. No Uruguai só tem uma. E eles, aqui em Peru, eles tinham vários tipos de batata que servem para coisas diferentes. E eles buscavam para fazer as arepas, que é uma comida típica colombiana. Então, tinha uma busca por alguma coisa que referia à cultura deles, mas eu acho que também poder aceitar que não vão achar isso mesmo, igualzinho. Por isso eu estou te falando, a comunidade dá um apoio, mas não somente. Sim, tem que ter a sua adaptabilidade também no ambiente novo. Sim, porque senão você repite a mesma cultura que vivia no país de origem em um outro país, mas é o mesmo, então... Sim. E ainda tem o desafio de que algumas pessoas vão como pioneiros, né? Então, a pessoa talvez não tenha esse espaço de acolhimento. Ela Sim. tem... Sim, somente a outra cultura a enfrentar ou a conhecer, Sim, né? sim. com certeza. E eu queria só, agora que você está falando, eu trabalho com as famílias, então eu acho que tem que prestar atenção também às crianças,
Porque as crianças sempre ficam, é o mesmo, é pequena, não percebe. E eu acho que é bem interessante, porque, claro, quando eu ia trabalhar com as famílias, os pais me perguntavam, você que acham de como... E, bom, vocês vão ver em meu livro, eu trabalho também com desenhos, para as crianças poderem ir expressando, porque eles também têm grandes perdas. E eu acho que ter em consideração isso faz com que a expatriação seja exitosa. Porque muitas vezes, por causas... por exemplo, tem uma das famílias que eu entrevistei que o filho voltou para a Bolívia, não aguentava mais. E a filha o tempo inteiro queria voltar. E era uma luta constante, não? Então, eu acho que essa é outra coisa para também ter em consideração. Porque parece todo muito maravilhoso, mas como são os laços familiares, não? E aquela fantasia de reconstituir uma vida não é uma coisa mágica. Sim. Agora, se você deixa essa experiência nova entrar com essa novidade e a possibilidade de abrir-se a isso diferente, aí você vai aprender outras coisas, não? Com certeza. Como a senhora falou, essa relação familiar e trouxe crianças, ou avós e bisavós, eu estudo a intergeracionalidade, então a convivência entre diferentes gerações, mas mais voltada para o ambiente das organizações, né? Onde elas são, de certa forma, como uma família obrigadas a conviver, né? Sim. Então, a minha pergunta também, voltando à questão da inter e transculturalidade, é que a interculturalidade, ela aparece como um caminho de diálogo de sentidos, certo? Sim. E a transculturalidade, ela traz um olhar mais subjetivo, né? Como cada indivíduo internaliza e traduz essas diferenças, de certa forma. Uhum. Então, você acha que é possível conciliar esses dois níveis em uma única estratégia organizacional, pensando em Sim. inter e transculturalidade? Eu acho que sim, mas aí tem que considerar outra coisa. As organizações familiares trazem para dentro da organização e da empresa todos aqueles conflitos familiares que estão na casa. Então, muitas vezes tem aquele que é o patriarca, que criou a empresa, que não sabe abrir mão da sua possibilidade de dominar, e aí aparece a multiculturalidade, não? É o que ele diz. Como dar um espaço para os filhos também, e um espaço criativo. Então, eu acho que essa é outra das questões, porque também temos recebido nos consultórios, às vezes, não? Essas famílias que brigam, têm a brigadeirança, pero que o que trazem é diferenças que já foram se constituindo desde o início, não? Aqueles pais que dão mais prioridade ao primogênito, aquele que a mulher não tem um lugar tão importante quanto o homem, ou seja, o patriarcado como uma grande instituição, isso também se transmite nas empresas, nas organizações familiares. Não? Obrigada. Bom, encaminhando para o final, eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, alguma de vocês queria perguntar mais alguma coisa. Eu quero fazer uma última pergunta. Eu então. tenho uma também. Última rodada. O que a gente percebe é que esse conceito de interculturalidade, principalmente quando a gente pensa em organizações, ele precisa ser intencional. Sim. A tendência natural do ser humano é ao conflito e à rejeição daquilo que é diferente. Sim. E pensando nisso, como que as empresas teriam que se portar para trazer a interculturalidade para dentro de maneira intencional nas relações? Eu acho que tem que elaborar um ciclo de comunicação, de possibilidade de intercâmbio entre os sujeitos que fazem parte da empresa, em que todos sejam escutados, não? Promover essas possibilidades de intercâmbio e de troca, para escutar os outros. Coisa difícil, porque não é fácil. Não todos os sujeitos temos umas resistências. Por quê? Porque também o jeito que fomos constituídos nos dá certa segurança. Então, Seria um mundo ideal, né? sim, vai ter que lutar com as resistências, sim. Sim, perfeito. Gabi? Boa, e caminhando para o final mesmo, eu tenho um exemplo de pergunta da interculturalidade aplicada. É aplicada ao meu tema de pesquisa, mas ela também é aplicada aqui nesse contexto. E aí, pensando em entregadores de aplicativo de food delivery, como iFood, 99 Food, eles atravessam diariamente entre
fronteiras sociais diferentes. Então, eles vão da periferia aos bairros de elite e eles experimentam diariamente linguagens, valores e expectativas diferentes. Como a gente consegue pensar neles como um sujeito em trânsito, híbrido e relacional que vive entre esses mundos diferentes? E quais são os impactos psíquicos e simbólicos dessa circulação que ele vive em realidades tão distintas no mesmo dia? Isso é muito difícil. Teria que estudar esses moços que fazem as entregas, mas é verdade. São como, saem de um meio tão diferente ao deles para ir acessar a outro. E eu acho que muitas vezes se dá essa discriminação, não? E eu, na verdade, o que tenho visto, Brasil é um país muito discriminado enquanto a classes sociais. Sim. Também enquanto a raça. Não se fala, mas isso existe. Sim. Eu venho de um país mais horizontal, talvez mais para baixo, mas é mais horizontal no Uruguai. Então, sim, eu acho que a discriminação existe e você deveria trabalhar com esses moços, mas eu acho que o trabalho que eles fazem é muito valorado para eles também. Porque são moços jovens que não teriam outra possibilidade de trabalho e ganham um dinheiro próprio, não? Para eles. Então, eu acho que tem um serviço para a sociedade, não? Desses moços. Sim, que tem que ser valorado. Muito obrigada, então, professora. A Letícia gostaria... Temos mais 2 minutos, Letícia. Temos 2 minutos, fazer uma pergunta bem rápida. Eu queria falar um pouco sobre a questão de humor e as culturas. Eu estava em um evento e o Fábio Porchat fez um comentário em uma palestra no RD Station ontem, e ele comentou que um senhor judeu viaja com os filhos e ele dança I Will Survive em frente aos campos de concentração. E que para algumas pessoas isso pode ser extremamente desrespeitoso e para outras é uma maneira de ressignificar a dor ou de mostrar uma superação mesmo em cima, porque ele foi uma pessoa que passou por campo de concentração e ele faz isso com mais de 90 anos. Então, eu queria entender um pouco, você falou que a gente não pode rir das outras culturas, mas, ao mesmo tempo, qual é o limite disso e o quanto isso pode aproximar ou distanciar as pessoas? Estava pensando, o humor é muito diferente, é absolutamente cultural. Por exemplo, as piadas sobre sexo que se fazem na cultura latina, para outras culturas é impensável, eles não entendem que são essas piadas, não nada. Mas eu acho que também o humor é uma forma de superar situações de angústia, não? Poder, talvez, falar dos erros que tivemos na língua, o que fossem, de forma brincalhona. Sim. E poder rir de nós mesmos com nossos erros para ir aprendendo, não? Tem um monte, se tivéssemos mais tempo, tem um monte de contos para fazer de minha migração também, de erros culturais e de nuances da língua, não? Ai, dê pelo menos um exemplo para nós, senão não vou dormir de curiosidade. Eu voto num quadro semanal para Lisete. Por nós, a gente poderia ficar até amanhã aqui conversando, mas o tempo é curto e, infelizmente, temos que nos despedir. Gostaria, em nome de todas e do professor, também agradecer a senhora por ser essa inspiração para nós nessa jornada e por estar aqui hoje respondendo as nossas dúvidas. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.